Então, nós vimos aqui, nesse primeiro momento, as 3 diferenças importantíssimas entre a atividade consciente do ser humano e a atividade adaptativa dos demais animais. Então, a atividade do ser humano ela é consciente porque ela é movida por novas necessidades culturais, ela é consciente porque ela é mediada e não imediata, não é só uma resposta aos estímulos, mas ela também cria meios para isso, né, conhecimentos, e também ela é consciente porque ela é uma atividade que é produzida em nós, né, a partir da experiência do gênero humano e não só a partir dos aspectos biológicos. Então, são essas as 3 principais diferenças entre a atividade do ser humano e a atividade dos demais animais. Mas agora, o texto vai nos apresentar 3 teorias que explicam o porquê existem essas diferenças. Veja bem, falamos das diferenças, que são essas 3. Mas agora, o texto vai nos apresentar 3 abordagens, 3 teorias que falam o porquê a atividade consciente do ser humano é diferente da atividade dos demais animais. Então vamos a elas. Bom, primeiro o texto nos mostra a filosofia idealista. A filosofia idealista, ela vai dizer que sim, a atividade do ser humano e a atividade dos demais animais são diferentes, como a gente viu. No entanto, quando eles querem explicar o porquê é diferente, eles não explicam de forma científica. O nome já diz idealista, eles vão explicar por forma da ideia. E qual que é a explicação dessa diferença? É que, diz eles, o ser humano tem alma e os demais animais não têm alma. Então é essa a explicação que os idealistas dão. Por que a atividade do ser humano se difere da atividade dos demais animais? Porque os seres humanos têm alma e os demais animais não. Os demais animais são como uma máquina numa engrenagem e não têm alma. Eles vão só respondendo aos estímulos, enquanto ao ser humano ele tem uma alma. Essa é a explicação idealista. Agora veja. O texto vai falar, olha, essa explicação idealista tem uma vantagem que ela mostra de fato que o ser humano é diferente dos demais animais. Mas quando ela vai explicar o porquê é diferente, ela não utiliza da ciência. E ela vai trazer uma visão mitológica de que o ser humano tem alma e os demais animais não têm alma. Então essa é uma explicação. Só que é uma explicação, como o texto diz, pré-científica. Então não cabe para nós aqui, justamente porque estamos numa academia científica. Então agora vai ter uma nova explicação, que é do positivismo evolucionista, e eles já têm uma vertente científica, eles já querem explicar por que os seres humanos são diferentes dos demais animais, e eles vão por via da ciência. Vamos ver o que eles falam. O positivismo evolucionista, eles defendem que o ser humano difere-se dos demais animais por conta da evolução das espécies. Mas veja o que eles vão dizer, que essas diferenças que existem na nossa atividade das dos demais animais não são bem diferenças, porque elas já existiriam na vida dos demais animais de forma embrionária, né, bem precária, e vão se manifestar no Homo sapiens, no ser humano, por meio da evolução da espécie. Ou seja, nós seríamos diferentes dos demais animais por conta da biologia, por conta da evolução da espécie. E diz aí, né, o texto vai mostrar, por questões biológicas. Então nós, por conta da evolução da espécie, nós nos aprimoramos de tal forma que nos diferimos dos demais animais. Mas veja, o texto vai dizer assim, olha, essa explicação ela difere da explicação dos idealistas porque ela busca explicar de forma científica. Mas ela tem um problema ali. Tem uma pedra no sapato desses positivistas evolucionistas. Porque eles desconsideram o fator mais importante que determina a diferença entre os seres humanos e os demais animais, que é o fator histórico. É a história.
É a questão não da evolução simplesmente biológica, mas da evolução histórica, porque o ser humano paulatinamente começou a viver diferente dos demais animais, não mais se adaptando ao mundo, não mais se adaptando à natureza, mas transformando a natureza por meio da atividade principal do ser humano, que se chama trabalho. Não é esse trabalho assalariado, é o trabalho como uma visão. O que é trabalho no texto? Trabalho seria uma atividade onde o ser humano modifica a natureza e, ao mesmo tempo que ele modifica a natureza, ele modifica a sua natureza, o seu psiquismo. Então agora entra a psicologia científica para explicar por que o ser humano se difere dos demais animais. Por que a atividade do ser humano é diferente da atividade dos demais animais. É por causa do trabalho, ou seja, da atividade humana, especificamente humana, que provoca modificação na natureza e, ao mesmo tempo, essa mesma atividade que provoca modificação na natureza produz também modificação na sua natureza interna. Veja bem, tudo que nós temos ao nosso redor, dá uma olhada aí ao seu redor, tudo isso é uma natureza objetivada. Ou seja, o ser humano tirou da natureza e produziu um instrumento, produziu um objeto social. Nossa roupa é natureza objetivada. A porta da sua casa, a sua mesa, era uma árvore, que agora, natureza, mas foi a partir dessa natureza foi produzida um objeto social. A gasolina ou o álcool que a gente coloca no carro também foi natureza. O ser humano pegou da natureza e produziu um objeto social. O etanol, a gasolina, o computador que nós estamos aqui utilizando, ou a luz da sua casa. Veja, a luz da sua casa acende justamente porque o ser humano se apropriou da natureza, seja da água por meio das usinas hidrelétricas, etc. Mas veja que o ser humano modifica a natureza para suprir as suas necessidades. Isso não aconteceu do nada. Isso foi um longo período de tempo em que o ser humano começou a dominar a natureza, e esse domínio da natureza produziu também mudanças na sua subjetividade, no seu psiquismo. E é isso que produz essa grande diferença entre os seres humanos e os demais animais. Veja bem, a neurocientista Suzana Herculano diz que o ser humano só tem esse cérebro que tem, e o ser humano só tem esses neurônios no córtex que tem porque ele um dia começou a dominar o fogo e colocar a carne ao fogo para ser ingerida. Ou seja, o ser humano começou a comer carne cozida. Essa carne levada ao fogo produziu uma condensação e uma reserva de energia que foi canalizada no cérebro humano a ponto de produzir no seu córtex um número muito grande de neurônios diferente dos demais animais. Não é que existem animais... Tem animais que têm mais neurônios do que nós. Só que nós somos os animais que mais têm neurônios no córtex, na casca, no córtex cerebral. E esses neurônios são responsáveis, inclusive pela nossa capacidade de abstração, de criar cultura, música, dança, escrever livro, fazer um curso. Agora veja, o início disso não foi biológico simplesmente. Foi porque o ser humano começou a dominar o fogo e colocar carne ao fogo. Veja, colocar carne no fogo para poder comer não é uma atividade biológica, é uma atividade cultural. E veja, é o biológico condicionado culturalmente. Então, o cérebro que eu e você temos hoje, a inteligência que eu e você temos hoje, essa atividade consciente que eu e você temos hoje, não é fruto nem das questões da alma, como diziam os idealistas, e nem fruto da evolução biológica da espécie, como diziam os positivistas evolucionistas. Mas só temos o cérebro que temos, só temos essa subjetividade que temos, só temos essa atividade consciente que nos difere dos demais animais,
Porque o ser humano começou a modificar a natureza por meio da cultura, por meio do trabalho, por meio da sua atividade vital, que provoca ao mesmo tempo mudanças na natureza e mudanças na sua natureza interna. Então veja, quando essa neurocientista que eu aqui falei diz que foi por conta do ser humano comer comida levada ao fogo que ele começou a ter o cérebro que tem, já mostra que é o biológico condicionado culturalmente. Foi por causa da atividade social que nós temos esse cérebro que temos. Eu até sugiro para você, na internet você consegue um texto importante dela. É um artigo bem pequeno que vale a pena você ler. Chama-se Cozinho, logo existo. Cozinho, logo existo, da Susana Herculano. É muito legal esse artigo, é um artigo pequenininho, mas dá para entender assim o porquê nós nos diferimos dos demais animais. E esse porquê está na atividade social. Agora, quem tem mais tempo para ler, eu tenho uma outra indicação, também dessa mesma neurocientista, que é um livro dela, que inclusive esse livro fala um pouquinho desse artigo que eu acabei de sugerir aí a leitura dele. O livro se chama A Vantagem Humana. Esse livro, A Vantagem Humana, ela vai explicar muito detalhadamente o porquê nós, o nosso cérebro, nosso córtex, né, o córtex cerebral, ele tem mais neurônios do que os demais animais e por que nós temos esse poder de abstração, esse poder de criar ciência, criar matemática, criar religião, criar política, enfim, que os demais animais não têm essa capacidade. Isso tudo, gente, foi por causa da atividade social que produziu, inclusive, mudanças biológicas. Então é o que eu falei no começo. A psicologia científica entende o psiquismo humano como o biológico condicionado culturalmente. Não é só social e também não é só biológico. São as duas coisas. Bom, se vocês entenderam qual é a diferença que existe entre os demais animais, né, que vimos aqui, os demais animais e nós seres humanos, temos uma diferença na maneira de ser. A nossa atividade é organizada por necessidades culturais também, além das biológicas. Nossa atividade é mediada e não imediata, é mediada pela cultura, e cada mediação vai produzir uma complexidade no nosso psiquismo, e ela também é uma atividade organizada pela experiência de toda a humanidade. Agora, outra coisa que você precisa ter entendido nessa primeira parte da nossa aula, que essas diferenças entre os seres humanos e os demais animais são explicadas de forma distinta, né? Os idealistas dizem que somos diferentes dos demais animais simplesmente porque nós temos alma e eles não. Quer dizer, a hora que eles explicam, eles não explicam de forma científica. O positivismo evolucionista, eles dizem que não há tanta diferença não entre os seres humanos e os demais animais. A diferença que temos é por conta da evolução da espécie. Ora, entra agora a psicologia científica e diz assim, olha, é importante essas discussões, mas não vamos esquecer do ponto principal, que é o fator da historicidade. Ou seja, essa evolução biológica que temos foi engendrada, foi formada por conta da complexidade da atividade social do ser humano. Porque a cada necessidade que vão sendo surgidas, né, surgem também novas complexidades no ser humano, porque essas novas necessidades exigem um psiquismo mais sofisticado, mais complexo. Então daí que a psicologia científica explica que somos diferentes dos demais animais, porque um dia nós, seres humanos, não mais nos adaptamos à natureza, mas nós adaptamos a natureza para nós. Ou seja, nós transformamos a natureza. E essa transformação se dá tanto externamente quanto internamente. A nossa natureza psicológica também é transformada. Ok? Bom, e se você entendeu isso, é muito fácil daqui para frente no texto. Por quê? Se a psicologia científica diz que é por causa do trabalho, né, essa atividade, que nós
nos diferimos dos demais animais, na próxima aula, a parte 2, nós vamos falar sobre esse trabalho. O trabalho e a formação da atividade consciente. Então agora nós vamos explicar, à luz da psicologia científica, por que nós nos diferimos dos demais animais ao estudarmos aqui o conceito de trabalho. Mas isso é para a próxima aula.